Queridos, boa noite, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da igreja Fé para Todos em São Gonçalo. E como nós não estamos abrindo a igreja às quartas-feiras, nós tínhamos todas as quartas-feiras o nosso culto de milagres, o culto da mesa cirúrgica, e por causa dessa pandemia nós não estamos abrindo a igreja às quartas-feiras e estamos fazendo essa live para que os irmãos se mantenham com a palavra de Deus, aqueles que precisam de oração possam pedir a oração. Então por isso nós fazemos todas as quartas-feiras esta live que eu faço aqui da minha casa. Eu tenho uma palavra para falar a todos, uma palavra do coração de Deus, para que no final nós possamos orar juntos e clamarmos a Deus, pedindo socorro a Deus, pedindo que Ele nos abençoe, que nos guarde, que nos ajude, que nos socorra. E Deus, claro, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso e Ele tem ouvido as orações e tem respondido. O importante é a resposta de Deus. Deus sempre está pronto a atender as nossas orações segundo a sua vontade. Eu descanso nisso porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, claro, para nós é maravilhoso, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Nem tudo que a gente pede, nem tudo que a gente acha que vai resolver o nosso problema, às vezes resolve. E Deus, como é Deus sábio, Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das coisas que nós pedimos, Deus sabe que vai nos trazer problemas, vai nos afastar dEle, e por isso seja feita a vontade de Deus. Eu sou pastor da igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Nosso endereço aqui é a Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Os nossos cultos presenciais somente aos domingos, 9 horas da manhã, e um novo horário, saindo das 19 horas para as 5 horas da tarde, 17 horas. E nesse próximo domingo, será o primeiro domingo do mês de setembro, e nós vamos ter a Ceia do Senhor. Vamos celebrar a Ceia do Senhor nesse próximo domingo, 9 horas da manhã, nos lembrando do sacrifício, da morte, do derramamento de sangue, para que o nosso resgate fosse válido no mundo espiritual. Então, domingo agora, vocês que são membros da igreja, 9 horas da manhã, a Ceia do Senhor. E às 17 horas, esse novo horário de culto, nós oramos pelos familiares, pelas nossas famílias, por aqueles que precisam de um sobrenatural de Deus. E Deus é Deus das coisas sobrenaturais. Mais uma vez, Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Eu sou o pastor Samuel Brito e o nosso endereço, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. E durante essa pandemia, tivemos 4 meses com a igreja totalmente fechada, e passamos a fazer lives. E não vamos deixar mais de fazer lives, porque é uma maneira que nós encontramos de colocar os nossos oficiais da igreja também pregando, também falando, e não só para um grupo restrito na igreja, mas para uma multidão, porque essa live vai para o mundo inteiro, e o gostoso é que tem havido respostas. Pessoas têm sido alcançadas na salvação por Jesus Cristo. Pregamos o Evangelho completo. Jesus cura, salva, liberta, abençoa. Isto é muito importante. E os oficiais da igreja têm me ajudado nessas lives. Toda terça-feira temos uma live para casais. Ontem tivemos uma live, uma palavra para casais, para casamento. Temos sabido que muitas coisas têm acontecido nessa pandemia. Muitos casais têm brigado muito, já não tinham mais aquele costume de estarem
praticamente 24 horas dentro de casa, pai, mãe, filho, marido, esposa, filhos, e isso trouxe alguns problemas. Mas nós temos orientado, através dessa live de casais, todas as terças-feiras, pela liderança de casais da igreja, às 20 horas. Na quarta-feira eu faço aqui de casa, ainda não é legal nós voltarmos para a igreja para fazermos o culto presencial. Estamos fazendo essa live diretamente da minha casa. Vamos orar daqui a pouco, eu tenho uma palavra que vai motivar a sua fé e Deus estará sempre fazendo a parte dele. Deus continua curando, libertando, salvando, abençoando vidas. E na sexta-feira, uma live em que os oficiais da igreja, os evangelistas, trazem uma mensagem. E nessa próxima sexta-feira será o evangelista Maxwell Melo. Tem uma mensagem tremenda de Deus, um homem de Deus. Tanto ele como o evangelista Robert Henriques têm uma palavra muito do coração de Deus e tem alcançado vidas. E aos domingos são os cultos presenciais, como eu falei, 9 horas da manhã e nesse próximo domingo, 9 horas a ceia do Senhor, e à tarde, às 5 horas da tarde, 17 horas, nós fazemos um culto voltado para a família, orando pelos familiares. Tem uma mensagem, e a mensagem sempre é evangelística. Pode ser uma mensagem de cura, mas o interesse, Jesus curava, libertava vidas, mas para alcançar também o coração e salvar aquelas vidas. Tanto que Jesus sempre advertia: vá e não peques mais. Olha, deixe de fazer o que você estava fazendo. Vem e segue-me. Então, queridos, é muito bom. Deixa eu ver aqui quem já chegou aqui na nossa live. Nossa querida irmã Jane Alvarenga. Irmã Jane, temos orado pelo seu filho, José Cláudio, tá? Temos orado, vamos orar hoje novamente, que está internado. Sueli Moura, né, irmão Jorge, que Deus abençoe vocês. Quem mais? Georgina Silva, nossa diaconisa, mulher de Deus, mulher de oração. Célia Regina Xavier, irmã Célia, irmão Antônio, dê um abraço aí no irmão Antônio, toda essa família abençoada por Deus. Temos aqui outras repetições de nomes. Vamos estar Sheila Biso, Sheilinha, Deus abençoe você também sempre com a gente aqui, que Deus te abençoe. A Mônica da Silva, esse casal abençoado, liderança de casais da nossa igreja. Nossa querida irmã Márcia, Xavier, o Tony, que Deus abençoe a vida de vocês. Quem mais? Já falei, Sheila. Então, estamos aqui com um grupo de irmãos. Daqui a pouco entra mais pessoas. Vamos orar para começarmos, darmos prosseguimento a essa live. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por vivermos essa quarta-feira, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que tivemos, vestuário, livramentos. Oh Deus, como Tu és bom, como Tu nos cerca por detrás e por diante. Obrigado pela nossa casa, nossa família, pela igreja Fé para Todos existir em São Gonçalo, por esse corpo de irmãos que simbolizam o Teu corpo. Nós somos o Teu corpo e Tu és o cabeça dessa igreja. Obrigado por termos essa live, obrigado pela igreja Fé para Todos existir em São Gonçalo. E agora, que o Teu Espírito tenha liberdade no meu espírito e no espírito dos Teus filhos, para que eles sejam sensíveis à Tua palavra que será pregada nessa noite e juntos possamos orar e alcançarmos o milagre, porque todos nós precisamos de um milagre diário e Tu és Deus de milagres. Obrigado, Senhor, por cada lar aqui representado, longe, perto, esteja conosco, para a glória de Jesus. Você diz amém? Amém? Vamos cantar uma música. Senhor, conserta minha rede, que eu quero ser um pescador, pescador que não apanha peixes. Tu precisas do Senhor, pescador que não apanha peixes. Tu precisas do Senhor. Há peixes que escapam da rede por um cordão que arrebentou.
Consertemos, irmãos, nossa rede na presença do Senhor. Consertamos, irmãos, nossa rede na presença do Senhor. Esse cântico fala de quando Jesus, depois daquela pesca maravilhosa, e Pedro ficou maravilhado pela pesca, e Jesus disse: vocês agora não serão mais pescadores de peixe, mas pescadores de almas. E nós somos o representante de Cristo, nós somos os pescadores, através da nossa vida, do nosso linguajar, nossa maneira de ser, o testemunho que nós damos, porque a Bíblia diz que nós somos luz e sal, alcançarmos vidas. E quando as vidas que nós alcançamos começam a fugir, é porque o testemunho nosso não é bom. Por isso que o cântico diz isso. Há peixes que escapam da rede por um cordão que arrebentou. Consertamos, irmãos, nossa rede na presença do Senhor. Consertamos, irmãos, nossa rede na presença do Senhor. Jesus, conserta minha rede, que eu quero ser um pescador, pescador que não apanha peixes. Tu precisas do Senhor, pescador que não apanha peixes. Tu precisas do Senhor. É verdade, nós temos que ter frutos, nós temos que nos reproduzir em frutos, porque estamos enxertados na videira que é Cristo. Somos os ramos, e se para produzirmos frutos precisamos estar enxertado na videira. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste todas as trevas, já tenho luz, a luz bendita do Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Os dois discípulos voltavam tristes, com o coração contristados, decepcionados, porque o Jesus que eles eram discípulos
morreu. E toda a esperança deles caiu por terra. E Jesus tanto alertou os seus discípulos que ele tinha que morrer, que ele tinha que ser sepultado, que ele seria a primícia dos que dormem, para que eu e você um dia ressuscitássemos. E 3 dias depois ele ressuscita, no domingo ele ressuscita, sendo a primícia dos que dormem. E eles voltavam, não entenderam nada disso, e vinham falando mal de Jesus, tanto que a Bíblia narra isso. Os dois, que decepção, mais um engano, não era o Messias, não era Deus. E agora, o que é que nós vamos fazer? E vem um transeunte e chega para perto deles. E eles estavam tão contristados, tão decepcionados, tão machucados, que essas coisas atrapalham. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso na mensagem. Tristezas, problemas, dificuldades, lutas causam dúvidas no nosso coração, e a dúvida é o principal impedimento do seu milagre chegar. E Jesus, sem eles saberem que é Jesus ressuscitado, pergunta para eles: sobre o que vocês estão conversando? E eles se admiram, dizendo: você está vindo de onde? De Jerusalém. E você não sabe o comentário que está lá? Jesus, aquele que nós acreditávamos que seria o Messias, morreu, foi preso, foi crucificado, morreu. E estamos voltando para casa decepcionados, porque acabaram-se as nossas esperanças. É mesmo. E conte um pouquinho. E eles contaram. E quando chegaram perto da casa deles, Jesus se despedindo deles, eles olharam para Jesus, não reconhecendo Jesus, porque essas coisas impedem da gente ver a Jesus. A dúvida, a falta de fé, as decepções impedem. Mas eles insistiram: forasteiro, por favor, você ainda vai andando mais, entre um pouquinho, tome uma água, tome um suco, come alguma coisa conosco aqui enquanto conversamos. E Jesus aceitou o convite e sentou à mesa com ele. Eles serviram alguma coisa, mas algo aconteceu quando Jesus pegou um pão e eles olharam os sinais dos cravos. Eles reconheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Queridos, isso é uma live da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Eu sou o pastor Samuel Brito, cantando alguns cantos. Eu tenho uma palavra daqui a pouco para falar a todos vocês, a palavra que Deus colocou no meu coração. E você que precisa de uma oração, coloque aí na live o seu pedido. A minha esposa está ali, minha esposa Cora, está anotando os pedidos. Vamos orar daqui a pouco e depois vamos levar o seu pedido, o seu nome, para a igreja. Em todos os cultos presenciais nós levamos os nomes para continuarmos orando por você e sua família. Deus é Deus de milagres. E não havia esperança em meu coração. Apenas me vinham nele, qual nasce uma flor no pau, uns pobres versos de canções
me morriam na boca, sem que eu pudesse dizê-los com testemunho, já que me parecia pouca a minha pouca crença no amor, já que me parecia pouca, quase nenhuma minha crença no amor. Mas eis que um dia lá me veio a esperança, e aqueles versos tão pobres ganharam então seu valor, porque ao invés de canções logo se fizeram orações, uma oração de amor e de agradecimento ao Senhor, de amor e de agradecimento ao Senhor. Me veio aqui agora esse cântico nós fizemos há 30 anos atrás, quase. Quando estávamos, eu tinha um trio e nós cantávamos, e tinha o Paulo Monteiro dos Santos, já falecido, que era um compositor, era um poeta, foi condecorado por academias, e ele nos ajudava na criação de cânticos, de hinos, e ele fez essa letra porque nós estávamos passando por um momento tão difícil. E ele veio e me entregou antes do ensaio. E eu peguei o violão e coloquei essa música. Mas eis que um dia, mas eis que um dia lá me veio a esperança, e aqueles versos tão pobres ganharam então seu valor. Olha o valor qual foi. Porque ao invés de canções logo se fizeram orações, uma oração de amor e de agradecimento ao Senhor, de amor e de agradecimento ao Senhor. Que bom lembrar dessas coisas que sempre eu preguei outro dia aqui na live. Sempre Jesus aparece nas horas mais difíceis. Alguém traz um folheto, você liga o rádio, tem uma mensagem, você recebe um telefonema, alguém fala que Jesus te ama, que Jesus é o socorro bem presente. Assim estávamos nós, e nessa letra o Paulo expressou para nós que em Cristo há esperança, em Cristo há satisfação. E eu coloquei essa música e está registrada, eu posso cantar tranquilamente, porque Ele é a nossa esperança. Deixa eu agradecer aqui mais algumas pessoas. Maria José de Carvalho, a nossa diaconisa, Tatiele de Israel, uma benção, são líderes do Casados para Sempre. Quem mais? Maria de Fátima, Amorim, Maria de Fátima, nossa Maria, saudade de você, Maria. Irmã Célia, quem mais? Valdinéia Figueiredo, tanta gente boa, Diácono Birajara, é isso?
Vivi Almeida, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Luiz Pinheiro, meu diácono, eu digo sempre que a minha segurança fora de Cristo é o Luiz. Ninguém chega perto de mim, ninguém toca com maldade para mim, porque é quem cuida da nossa igreja, quem ornamenta, quem... Deus te abençoe esse ministério, Luiz, sua família. Deus abençoe. Rosana da Silva, irmã Rosana, Deus abençoe sua vida aí, sua família. E os outros eu já falei, sabe, Cora? Eu acho que já, Ubirajara, Sheila Biso, Marcélia, Vivi, todos. Você que precisa de oração, coloca aí. Eu tenho uma mensagem, mas mais uma vez eu vou dizer, domingo próximo, 9 horas da manhã, hoje é quarta-feira, domingo, nós temos primeiro culto do mês de setembro, de domingo, vamos ter a ceia do Senhor, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E às 17 horas, o novo horário de culto está sendo muito bom. Estou amando, olha, um novo horário. E está sendo muito bom, saindo das 19 horas para as 17 horas, a tranquilidade dos irmãos chegarem e saírem. Chegarem nas suas casas, porque na segunda-feira já estamos voltando à rotina do trabalho, isso é bênção de Deus. E esse culto às 17 horas tem sido uma bênção, onde nós oramos por todas as nossas famílias, orando por todos, orando pelo nosso estado, nosso município, nosso Brasil. Tá bom? Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Jesus, te entronizamos, para vocês cantarem comigo. Declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Amém, queridos. Ivânio Santos, meu amigo, meu irmão em Cristo, Deus abençoe você, sua família. Queridos, eu quero falar de algo nesta noite e depois nós vamos estar orando por todos vocês. Você já ouviu falar em fé ativa? Fé ativa. Você sabia que tem orações que bate e volta e não tem respostas? A própria Bíblia fala de fé ativa, o dom da fé, o dom de maravilhas, de coisas sobrenaturais. Só acontecem quando você tem uma fé ativa. E não é privilégio de pastores, de mestres, de apóstolos, é privilégio de discípulos, de pessoas que pertencem a Cristo.
que desafiam a própria natureza humana para acreditar que Deus tem poder para curar, libertar, abençoar, para trazer o sobrenatural na sua vida. Me lembro do capitão e um dos capitães de guerra do sacrifício de Jesus, que quando Jesus morreu, se fez noite, a terra tremeu, e uma das palavras, isso existem em livros, não na Bíblia, mas em livros. Eu acredito, porque a Bíblia narra sobre isso também. Não cita que foi um capitão, mas foi um capitão do exército romano, que disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Tomara que ele tenha crido. Tomara. Muitas pessoas perdem o milagre por não acreditarem que Jesus pode curar um câncer, a Covid, a AIDS, doenças que a medicina diz que não tem cura, que você vai ter que conviver até o fim da vida ou morrer cedo. Porque essas pessoas não acreditam no sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é para aqueles que acreditam que Deus é Deus das causas impossíveis. Jesus fala sobre isso, deixa eu compartilhar com você aqui, capítulo 11 do Evangelho segundo São Marcos, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, e quando eles voltaram no outro dia, a figueira havia secado, e Pedro volta-se para Jesus e diz assim: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E aí no versículo 20, Jesus fala algo tremendo para eles. Versículo 22, quer dizer, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Está escrito aí. Está falando de um monte. Uma coisa impossível chegar num monte ali e dizer: monte, vai para o mar. Mas se eu tiver a fé ativa, esse monte vai. Esse monte vai. Jesus disse: se você tiver uma fé, você vai dizer a esse monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Assim será com ele. Eu tenho um livro aqui que conta a história de uma mulher numa das cidades lá nos Estados Unidos, que ela creu. Ela ficava a 30 quilômetros para ela comprar, ela estava no seu sítio, para ela comprar qualquer coisa, ela tinha que percorrer 30 quilômetros, ou de cavalo, ou de charrete, para ela chegar a um povoado. E ela sempre ouviu falar, porque ela era cristã, e ela dizia: o seu marido morreu, e o seu marido que fazia esse percurso, e ela com seus filhos e netos, sua família, ela disse: por que Deus não pode fazer com que esse monte aí na frente desapareça e encurtaria um caminho em 3, 4 quilômetros? Ela tinha que andar 30, 35 quilômetros. E ela começou a orar: Senhor, eu leio na tua palavra, tu mesmo disseste a Pedro e aos seus discípulos, que quem cresce sem duvidar, ordenaria ao monte, e ele se moveria e se lançaria no mar. Senhor, está muito distante eu deixar a minha casa aqui. O povoado fica atrás desse monte. Então, Senhor, eu creio, tu sabes que eu creio. Faça com que esse monte desapareça. Eu tenho esse livro. E ela orou: Senhor, conforme a tua palavra, eu creio que tu podes mudar esse monte. Se passaram 3 meses. Uma grande empresa estava fazendo a linha férrea que ia passar perto daquela mulher, no seu sítio. E o meio mais barato que essa empresa encontrou
para colocar os trilhos seria fazer desaparecer aquele monte com dinamite, com bombas, e assim eles fizeram. E aquele monte desapareceu. E pela oração daquela mulher, uma oração ativa, ela não teve só encurtado o seu caminho para ir ao povoado, como teve o trem que passava perto da sua fazenda, do seu sítio. Isso é fé ativa. Jesus disse, não duvidando no seu coração. Pastor, mas me explique o que é fé ativa mais uma vez. Eu vou dizer para você. Capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, nós temos a história do profeta Elias, que orou para que não chovesse, por causa do povo de Israel que estava se afastando de Deus. E houve uma grande seca. E Elias, a seca era tão grande que morria animais, não dava frutos, a fome. Só que Elias agora ora a Deus para que a chuva venha. Tanto que Acabe, o rei, estava irado com Elias. O reino estava em pânico por causa da seca, das mortes. Não tinham quase alimentos. E Elias chama o seu servo e diz, sobe aquele monte, enquanto eu vou orar aqui ao meu Deus. Vou orar ao meu Deus. E ele vai mandar chuva. Pastor, mas e aí a fé ativa? Olhei para você, capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Elias ora para que venha a chuva, versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber, Elias, porém, subiu ao cimo do monte do Carmelo, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nuvem nenhuma, o céu está limpo. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes ele mandou o servo ir lá olhar se viu uma nuvem. Versículo 49, olha aqui agora. A 7ª vez disse o jovem, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Quer dizer, desse tamanho, uma nuvenzinha, como a palma da mão do homem. Então disse ele ao seu servo, sobe e diz ao rei Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Isso é voz ativa. É no meio do sobrenatural. A medicina, o médico chegar para você e dizer assim, olha, 99% de chance de você morrer, ou você só tem 10% de vida, ou 5%. Há pessoas entubadas com 70% do pulmão contaminado. A medicina diz que praticamente já não há mais jeito. Para Cristo, se a fé for ativa da família, há jeito sim. Elias olhou, orou e creu que Deus estava ouvindo. E quando o seu moço veio e disse, tem uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem, num céu azul, sem nuvem, porque não chovia há 3 anos. Elias disse, é o sinal de Deus. Vai e diga ao rei, para ele correr, que o rei estava indo para o palácio no seu carro. Corre, porque a chuva vai chegar. Isso é fé ativa. É você contrariar a mente humana, a inteligência humana. Quando cessa o socorro do homem, chega o socorro de Deus. O socorro do homem tem limites. O socorro de Deus não tem limite. E diz que caiu muito, versículo 45, dentro em pouco os céus
se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Fé ativa, é não duvidar. Jesus disse, se você disser a esse monte, passa-te para o outro lado, ele virá. Aquela mulher do livro que eu lhe citei, disse, o monte, ela não deu ordem ao monte, ela disse, eu creio, então o monte desapareça. Deus providenciou que a linha férrea que estava sendo feita passasse no lugar do monte. E aquela companhia tirou aquele monte e abreviou o caminho daquela mulher, porque ela creu no sobrenatural de Deus. Quer outro milagre? Outra fé ativa? Eliseu e a sunamita. Você já ouviu isso? O profeta Eliseu ia fazer o seu trabalho de profeta, até que uma mulher rica, mas estéril, viu Eliseu passar ali várias vezes, sol quente, poeira, e ela chamou o seu marido e disse, esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui para ele, para quando ele vier para esse lado de cá, ele descanse no quarto. Vamos fazer uma cama e vamos colocar um pote com água. Ele pode tomar um banho, ele pode beber uma água fresca, descansar um pouco, porque ele é um homem de Deus. E o seu marido disse, faça como quiser. E fez. E na outra vez que Elias voltou com seu servo, ele já descansou ali naquela cama. Ele se refrescou, descansou um pouco. E ele ficou tão grato, que a Bíblia diz no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, que Eliseu disse ao seu servo, como podemos agradecer a amabilidade dessa mulher, o carinho dessa mulher? Ele disse, eu não sei, mas aí ele, sabendo das coisas, disse, ela é uma mulher infeliz porque ela não pode ter filhos. Ela é estéril. E o marido dela agora já está velho, improdutivo. Coisas sobrenaturais. E quando aquela mulher veio para se despedir de Eliseu, que ia embora, Eliseu disse, olha, quando nós voltarmos o ano que vem, você vai ter nos seus braços, amamentando uma criança, filho de vocês. E ela começou a chorar, disse, eu não fiz isso por nada. É impossível, eu sou estéril, meu marido já está velho. Você vai estar amamentando uma criança. E isto aconteceu. Quando Eliseu voltou para aquele lado, aquela mulher já amamentava uma criança. Sobrenatural de Deus. Só que essa criança foi crescendo e na adolescência foi ajudar o seu pai. E o sol estava muito quente. E ele teve uma insolação. Passou mal. Seu pai mandou os empregados trazerem a criança para casa, para que a mãe cuidasse. Só que a criança vai e morre. Sabe o que é isso? Impossível. Mas ela disse, eu conheço um homem de Deus. Ela não falou nada para o seu marido que a criança havia morrido, mandou pegar o seu cavalo e foi ao encontro do homem de Deus, uma distância grande. E quando Eliseu olhou aquela mulher vindo, disse ao seu servo, vá ao encontro dela. Vá lá. Pergunta a ela se eu posso fazer alguma coisa. Ela está amargurada de coração. Meu espírito está sentindo isso. E o servo foi e voltou com ela e disse, ela não quis me contar nada. A mulher chega e diz, para ele eu te pedi algum filho, poderia ter me poupado desse sofrimento. Meu filho morreu e eu vim aqui porque tu és um homem de Deus. E nesse capítulo 2 do segundo livro dos Reis, Elias foi com aquela mulher, chegando àquela casa, no quarto onde ela havia preparado para ele, o menino estava lá. Olha que fé da mulher. Não comunicou ao marido. O filho estava morto, em cima da cama em que o profeta descansava. Eliseu subiu em cima do menino e disse, Senhor, traga de volta a vida a este jovem. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem voltou a viver, porque o nosso Deus
é o Deus das causas impossíveis. O Deus que pode qualquer coisa. Agora, você tem que ter uma fé ativa. Infelizmente, na própria igreja evangélica, existem linhas de pensamento de que os milagres sobrenaturais foram só para o tempo de Jesus. Tanto que não chamam para o sobrenatural, não chamam à frente para orar por milagres. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Deus está fazendo ainda muito mais. E estes sinais irão acompanhar aqueles que crerem. Milagres acontecerão se você tiver uma fé ativa, como foi do profeta Elias, que uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, ele disse: corra porque vai chover muito. Como dessa mulher que não se desesperou, estava triste, deixou seu filho morto, mas disse: eu conheço um homem de Deus, e teve o seu filho de volta à vida, porque ainda há homens de Deus, mulheres de Deus. Deus quer colocar em nós uma fé ativa. Infelizmente, com essa pandemia, muitos crentes têm negligenciado a sua fé. Deus livra de Covid. Deus cura Covid. Deus cura câncer. Deus abre portas de emprego. Deus impede que a sua empresa possa falir. Deus é Deus das coisas sobrenaturais. Eu creio. Essa fé ativa. É muito fácil crer numa gripe, numa dor de cabeça, num problema de coluna, mas quando a sentença é de morte, só Cristo tem poder sobre a morte. Só Cristo pode impedir que a morte prevaleça, seja a morte física, seja a morte do casamento, seja a morte da sua fonte de renda, seja a morte da tua fé. Deus, em Cristo Jesus, pode fazer maravilhas na sua vida, se você realmente crer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu li alguns textos aqui que movem a fé através do Espírito Santo. Para você que está aí precisando do sobrenatural, para você que precisa do sobrenatural, de algo que a medicina não pode fazer, algo que a medicina, o médico já disse que não tem cura, não tem remédio. Cristo é o remédio. Cristo, Ele cura, Ele liberta. Seus filhos que estão nas drogas, o filho, o marido, a esposa, Ele restaura casamentos. Ele restaura situações incríveis que todos já dão como perdida. Ele é o fim do túnel e te traz a vida novamente. Eu vou orar por você, minha esposa vai trazer aqui. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Teu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Você pode cantar comigo. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Obrigado por você que está aí na live. Nós vamos estar orando por Sheila Biso, por Márcia Xavier, o Tônio, a Mônica da Silva,
família, Jane Alvarenga, seu filho. Não é filho, não, irmão, é filho. Seu filho, Jane Alvarenga. Filho de Vera Lúcia Alvarenga. Filho de Vera Lúcia. Ah, Jane, Jane Alvarenga, oração por ela, pelo Romão, por a Caroline, Guilherme, o David, o Felipe, a Camila. E a irmã Vera Lúcia Alvarenga, que está pedindo pelo seu filho, José Cláudio, está internado. Deus é Deus de cura, minha irmã. A diaconisa Georgina Silva, Sueli Moura, irmão Jorge, toda a família. Também eu oro pelo Mazinho e família. Célia Regina Xavier, oração pelo Valdir, seu irmão, temos orado. Toda a família, o Ricardo, a Eliane, a Márcia que está aí na live, o Tony, sua filhinha, toda a família, a sua outra filha, irmã Célia, que ela conheça a Cristo, seu marido, sua filha, a Lilian. Também, quem é? Vivi Almeida, oração por Yolanda e Érica. A Valdinéia Figueiredo, irmã Valdinéia, oração por toda a sua família, estaremos orando, muita gente aqui. Tatiele, oração por ela, por Israel, pela Clarice e pela Sofia, irmão Nelson, diácono Nelson, Elizabeth, Isabelle, Analice e Marcos, precisamos orar por ele que trabalha no Hospital Amel. Maria José Carvalho, oração por Jane, que está internada, pela filha também. Maria de Fátima Amorim, oração por ela, pelo seu filho Charles, pela mãe da Rosa, da Fátima e toda a sua família, o Ivânio Santos e toda a sua família, a Silvana Marins Furtado, o Pedro pede oração pelo seu esposo Jorge, orando por vocês, tá? Que infartou segunda-feira, é mesmo? É, Silvana? Jorge? Vamos estar orando. Lazinha Silva, lá de Brasília, minha querida Lazinha, Deus abençoe sua vida. A Fátima Pinheiro. Aí a cura da Gorete, a amiga Gorete. A cura da Gorete. Obrigado, Lazinha. Estamos sempre orando por você, tá? Tanto nos programas diários como todas as lives. E na igreja também. A Fátima Pinheiro. Oração por Estela, que sofreu um AVC, está no CTI. A Fátima Pinheiro, irmão Diomar, vamos estar orando. A Morena Jango, a oração por Dinorá e seu filho Luiz Fernando, libertação das drogas. Vamos estar orando também pela Fátima Vinícius, pela sua filha, seu genro. A Sheila Bios está pedindo por quem? Pela sua sogra Regina. Pela sua sogra Regina, orando pela Edileuza, Alain, Amaro, Abraão, orando também pela irmã Damiana, orando pela Rogério, orando pelos nossos diáconos e familiares, os nossos evangelistas todos, nossos líderes de departamentos. Que Deus cuide, que Deus cure, que Deus abençoe. Também o irmão Robertinho, seu filho, que Deus liberte sua esposa, sua família. Orando pelos nossos Zé Ricardo e família, Gleice e família, Paulo Ricardo e família. Orando por todos, orando pela minha vida, pastor Samuel Brito, pela minha esposa Cora, pela minha filha que está grávida, quase com 9 meses. Essa criança está chegando agora em setembro e já está pertinho que essa criança chegue perfeita, com saúde. Orando pela Luciene, que também está grávida, a nora do pastor Robério, que está grávida. Pastor Robério, que já está no quarto. Ele mandou agradecer hoje falei com ele, e ele já está no quarto, está se recuperando da Covid. Que Deus abençoe. Ele tem um testemunho, ele disse: pastor, enquanto eu estive no CTI, estava uma tranquilidade. Vim para o quarto, encheu o CTI de pessoas. Deus provando o seu amor para comigo. Estamos orando pelo pastor Robério. Vamos continuar orando por todos que estão infectados, pessoas que estão entubadas. Deus é Deus que cura a Covid, liberta. Deus é que tem o sopro, o ruach, o oxigênio para a vida. Que Deus abençoe o irmão Jadir, o irmão Robertinho, orando por todos aqueles, o irmão Alcimar, Alcenir, sua esposa, que precisam de oração, orando pelo Francisco, a sua mamãe, Geralda, orando pelo Hamilton, esposa, orando por todos. Sei que eu estou esquecendo alguns nomes aqui, Diácono Ribeiro, Alcina Brum, suas filhas, seu genro, suas crianças, o Léo, a Jéssica, nosso líder de louvor, a Jéssica trabalha em hospital, Camille, família do irmão Hilton, Camille, Ingrid, o Marcos, genro do irmão Nelson, orando por todos que precisam de um milagre. É momento de oração. Deus, obrigado, porque temos um Deus, um Deus que tem todo o poder. E é no nome de Jesus que eu oro. Eu não preciso dizer o nome da enfermidade.
mas a origem dela, o que causou, o órgão que ela afetou, seja fígado, coração, rins, pâncreas, seja pulmão, seja o que for, na cabeça, no corpo, nas pernas, nos braços, seja fratura, seja qualquer nome de doença, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Há poder no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus se curvam todos. Todo o poder das trevas, toda a força maligna da enfermidade. Saia agora desses corpos. Saia dessas famílias. Maldições são quebradas agora, anuladas em nome de Jesus. Palavras maldadas sejam canceladas agora. Maldições sejam canceladas agora. Em nome de Jesus. Que haja vida, que haja saúde, que haja cura, que hajam milagres acontecendo. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo pastor Júlio Torres, lá em Córdoba. Oro pelo pastor Robério, pelo pastor Abelardo Teixeira, sua família. Oro pelas minhas irmãs, Raquel, Esther. Deus, em nome de Jesus, traga saúde, traga vida, o doutor Lisboa. Oh, Deus, sua família, a Fátima Pinheiro pedindo, em nome de Jesus, cura, liberta, abençoa. Abençoa a igreja, a fé para todos em São Gonçalo. Deus, esse fim da quarta-feira ainda é tempo de milagres. Muito obrigado. Nos dê um final de noite tranquilo, um acordar feliz, uma quinta-feira abençoada. Oro pela igreja, a fé para todos em São Gonçalo. Oh Deus, que milagres continuem acontecendo. Oro pela prefeitura de São Gonçalo, prefeito, governo do estado, essa confusão toda, mas foi eleito. Deus, tu sabes o que é melhor para nós. Oro pelo presidente da República, todas as lideranças, Senhor, de governos, de senadores, de deputados estaduais, federais, vereadores, que eles possam gerir em leis em favor do povo. Eu repreendo essa Covid no Brasil, em nome de Jesus. Saia essa corrupção, esse roubo nos cofres públicos. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, para a glória de Jesus. Você diz amém? Amém. Você diz eu recebo? Cante só comigo assim, ó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, teu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Antes da bênção apostólica, sexta-feira, nova live aqui com o evangelista Maxwell Mello, 20 horas. E domingo, pela manhã, primeiro domingo do mês de setembro, a ceia do Senhor. Não deixe de participar. Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. E às 17 horas. Tá? Não podem entrar sem máscara. Temos medidor de temperatura, temos tapete higiênico. O irmão Luiz tem higienizado toda a igreja, separação, distanciamento. E estamos tomando todas as precauções. E também vamos ter pela live, né? Tanto pela manhã, 9 horas, Igreja Fé para Todos São Gonçalo, e 17 horas, Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Oramos por todos, pela irmã Rosana, por toda essa família abençoada, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E você que recebe, diga amém. Queridos, uma noite tranquila, um acordar feliz. Tchau!